Estamos começando o nosso programa Caminhando Juntos dessa semana, aqui pela Rádio Cristo para Todos, também na página da nossa rádio no Facebook e no canal da nossa rádio no YouTube. É sempre muito bom poder encontrá-lo e ter esse momento de reflexão, de meditação na Palavra de Deus junto com você. Pedimos que você curta a nossa live, que você compartilhe a nossa live para que a gente possa levar essa reflexão a mais e mais pessoas. Eu sou o pastor Geraldo Valmir Schiller, presidente da IELB, que tenho o privilégio de produzir e compartilhar esse programa com vocês todas as semanas. Hoje nós queremos meditar sobre o tema junto como árvores plantadas junto a uma corrente de águas. E queremos fundamentar a nossa reflexão no Salmo número 1. Você que participa assiduamente dos cultos na sua congregação, deve estar lembrado que o Salmo número 1 foi lido no 13º domingo, no período de Pentecostes. Salmo número 1. Falei no programa passado, quando nos referimos ao Salmo 131, que nos Salmos se usa muitas figuras de linguagem. Os salmistas, eles se utilizam de metáforas para expressar verdades muito importantes e muito profundas. Aqui no Salmo número 1, também são usadas essas figuras e nós queremos refletir sobre elas neste nosso encontro de hoje. Então eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo número 1. Salmo número 1 que diz assim, eu tenho aqui em minhas mãos a versão Nova Almeida da Sociedade Bíblica do Brasil e não temos aqui o título inspirado, apenas Salmo, né? E o título dos editores da Bíblia é Os Justos e os Ímpios. Os Justos e os Ímpios. Diz assim, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são, porém, como a palha que o vento dispersa. Porém, os ímpios não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Você observou aqui a utilização das figuras de linguagem? Duas que se destacam aqui, né? Quando ele se refere aos justos, não se trata aqui de alguém que é justo por si só, mas aqueles que foram justificados, né? Dentro do contexto amplo das Escrituras Sagradas, nós podemos entender aqueles que foram purificados no sangue de Jesus, né? Aqueles que Deus justificou. Pela graça sois salvos mediante a fé, né? É a justificação realizada por Deus. Deus nos justifica, nos levando à fé e por meio da fé nos concedendo a justiça de Cristo conquistada na cruz. Então, para aqueles que foram alcançados pela graça de Deus e foram beneficiados pela justiça de Cristo conquistado na cruz, a esses o salmista se refere utilizando a figura de uma árvore plantada junto a uma corrente de águas. Ele diz aqui no versículo 3, ele, o justo, né, é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas que no devido tempo dá o seu fruto, cuja folhagem não murcha e tudo o que ele faz será bem sucedido. Basta você observar o quanto uma árvore plantada na beira de um rio, que nasce na beira de um rio, ela tem as folhas sempre verdes, ela tem um tronco saudável e ela normalmente produz muitos frutos. Há alguns anos atrás eu tive o privilégio de atravessar o Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. Eu e o colega pastor Denilson Amos Flegler saímos então de Teófilo Otoni, Minas Gerais, e com o objetivo de ir até Vitória da Conquista, que é uma belíssima cidade, aí, em torno de 300 a 400 mil habitantes, na Bahia.
onde foi começado um trabalho missionário e que está sendo realizado, que continua sendo realizado naquela cidade. Mas quando nós nos deslocamos de Teófilo Otoni para Vitória da Conquista, nós atravessamos todo o Vale do Jequitinhonha, que é uma região paupérrima, uma região onde praticamente não chove, onde a vegetação é praticamente toda seca, né? Se a gente olha para os dois lados da estrada, você vai ver sinais de estiagem, né? Muito seco, mas absolutamente seco, tudo morto, tudo torrado pelo sol. Mas aonde você vai ver árvores ou vegetação verde? Nas baixadas, onde tem algum riacho, e nas casas, onde as pessoas conseguiram perfurar um poço, ou talvez um poço artesiano, ou um poço muito profundo, onde encontraram água. Ali você vai ver árvores com folhas verdes e produzindo fruto. Então, as únicas manifestações de plantas verdes é aonde tem água, né? Nas baixadas, onde tem um riacho, ou nas residências, nas casas, onde tem algum açudezinho, onde tem um poço ou algo parecido. Enfim, onde tem água, ali a gente vê árvores verdes. Onde não tem água, as árvores estão absolutamente secas, né? Torradas pelo calor do sol. E é essa figura que o salmista usa aqui, né? Dizendo que quem está na fé no Senhor e que tem prazer na lei do Senhor, que nela medita de dia e de noite, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, o cristão ele evita os ambientes nocivos, os ambientes contrários à vontade de Deus, e busca, né, estar na presença de Deus e do seu povo, meditando e refletindo na sua lei de dia e de noite. E como consequência, o que o Senhor vai realizar na vida dele é que ele será como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Então essa é a figura, né? O cristão é como uma árvore plantada à beira de um rio, que vai ter vida e que vai produzir frutos. E que vai ser bem sucedido em tudo. Isso não significa que vai dar tudo certo na vida dele, mas até aquelas coisas que aparentemente dão erradas, pode ser encaixada lá em Romanos 8:28, onde diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E qual é a figura que se utiliza aqui para se referir aos ímpios? Versículo 4, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Qual é a figura aqui? A palha. Aí nós poderíamos usar palha de milho, palha de arroz, enfim, qualquer tipo de palha. Eu não sei se você, querido ou querida que está me vendo neste momento, já teve a experiência de viver no interior da roça. Eu me criei no interior e lembro muito bem o quanto a palha, né, especialmente a palha de milho, né, ela chega a dar gastura na gente, porque ela vai se tornando cada vez mais seca e à medida em que ela for pisada, né, e vai se tornando suja, ela vai se tornando cada vez mais assim, algo que vai dando gastura na gente, né? Se você pegar ela na mão, dependendo da situação, chega a te dar um arrepio, né? Porque é uma coisa seca, sem vida, né? E a palha é algo muito leve, né? Se o vento vem do sul, ele arrasta a palha para o norte. E se o vento vem do norte, arrasta a palha para o sul. Enfim, a palha ela é jogada de um lado para o outro, de acordo com os ventos da região. Pois essa figura é utilizada pelo salmista para referir-se àqueles que são ímpios, ou seja, aqueles que não creem em Jesus, aqueles que ainda não tiveram, não foram purificados, lavados pelo sangue de Jesus, né? Não foram justificados pela fé em Cristo Jesus. Eles são como a palha. Ou seja,
eles não têm uma perspectiva na vida. Aliás, eles não têm vida em si, eles são mortos, eles são secos. E eles não têm uma perspectiva, né? Se você observar bem alguém que não é cristão, ele vive basicamente assim de eventos, né? Ele fica na expectativa de uma festa, de um evento, e então ele se motiva, ele é movido pela expectativa desse evento. Aí ele vai, curte o evento, vive a ressaca pós-evento, mas ele já começa a projetar o próximo evento, a próxima festa, a próxima farra, a próxima oportunidade de divertimento. E assim ele é jogado de um lado para o outro, como uma palha arrastada pelos ventos, à medida em que o mundo apresenta uma agenda para ele, de oportunidades, de festas, de eventos, nos quais ele possa, assim, momentaneamente se divertir, né? Possa encontrar prazer e se divertir nesses eventos. Mas ele não tem uma perspectiva para a eternidade. Ele vive mais ou menos aquela filosofia: comamos e bebamos porque amanhã morreremos. E ele acredita, inclusive, que com a morte tudo vai terminar, tudo chegará ao fim. Portanto, é uma vida muito triste, uma vida sem sentido, uma vida vazia, uma vida seca e uma vida que não tem perspectivas futuras, especialmente para a eternidade. Pois bem, no versículo 5 diz: os ímpios não prevalecerão no juízo. Ou seja, além deles não ter perspectiva nenhuma aqui, além deles viver uma vida sem sentido, uma vida seca, serem como palhas que o vento dispersa, eles ainda serão condenados. Eles não prevalecerão no juízo significa que eles serão condenados, porque quem não crer será condenado, é o que diz a Escritura Sagrada. E eles também não prevalecerão na congregação dos justos, ou seja, eles não estarão entre os salvos, entre aqueles que estarão com Deus nos céus. Então veja, aqueles que foram justificados por Deus, que são como uma árvore plantada à beira de um rio, que tem folhas verdes, que produzem frutos, que tem uma vida de excelente qualidade aqui neste mundo, aqueles estarão na congregação dos justos. Além de viver uma vida tão cheia de significado e sentido aqui neste mundo, estarão com Deus nos céus, não por mérito próprio, mas porque Deus os justifica, e pela fé em Cristo Jesus serão levados para a congregação dos justos nos céus, para a eternidade. Mas os ímpios, que não foram justificados por Deus, que vivem uma vida sem significado aqui neste mundo, que são como uma palha seca que o vento dispersa, esses não estarão lá. E se eles não estarão lá, na congregação dos justos, eles estarão onde? Na condenação eterna. E é o que diz no final aqui: mas o caminho dos ímpios perecerá. Eles perecerão, eles serão condenados. Eles serão condenados eternamente. Então, querido irmão e querida irmã, veja como é maravilhoso nós sermos cristãos. Como é maravilhoso nós compreendermos a partir desse texto que nós somos como árvores plantadas junto a uma corrente de águas, à beira de um riacho. Nós recebemos pelo batismo, pela palavra e Santa Ceia, essa fé, essa nova vida, essa nova realidade que nós já desfrutamos, já usufruímos. Nós compreendemos as coisas de Deus, embora não na sua plenitude, mas nós sabemos quem é Deus. Nós confessamos a nossa fé no Deus triuno, no credo apostólico, no credo atanasiano, no credo niceno. Nós podemos olhar para frente e sabemos o que vai acontecer conosco depois dessa vida. Nós podemos nos despedir dos nossos entes queridos, dizendo até breve, até o feliz reencontro, no dia da gloriosa vinda de Jesus, da ressurreição dos mortos. No dia do grande juízo, quando nós seremos reunidos com o Senhor e levados entre nuvens para estar para sempre com o Senhor, nós temos esse privilégio de ver a vida dessa perspectiva e ainda, o que é melhor, estaremos pela fé em Jesus na congregação dos justos, estaremos com Ele na eternidade, no novo céu e na nova terra. Que bênção, que privilégio, que muitas vezes nós não valorizamos. Muitas vezes nós esquecemos isso e vivemos como se fôssemos palha. E vivemos como se não tivéssemos perspectiva. E vivemos como se tudo se limitasse a essa vida. Como se com a nossa morte tudo se encerrasse, como se tudo tivesse fim
no nosso túmulo, no nosso sepultamento. Não é assim. Esse salmo nos deixa muito claro que nós temos vida em abundância aqui neste mundo e teremos vida plena e eterna com Deus nos céus. Porque Deus nos justifica pela fé em Jesus. Agora pensemos um pouquinho nas pessoas que não foram alcançados pela graça de Deus. Eles estão frequentando as rodas dos escarnecedores, as festas, as baladas, os eventos contrários à vontade de Deus, onde reina o pecado, a desobediência, a satisfação dos desejos carnais. Eles são como uma palha que o vento dispersa, fica jogando de um lado para o outro. São vidas vazias, vidas secas, vidas sem significado, vidas sem sentido. Mas o pior de tudo é que ficarão afastados de Deus na eternidade. Estarão para sempre longe de Deus na condenação eterna. E aí então vem o nosso desafio. Aí nós somos desafiados a descruzar os braços, a sairmos da nossa zona de conforto, da nossa zona de tranquilidade e nos empenharmos naquilo que Jesus nos encarregou, que é levar a boa nova da salvação a todas as pessoas. É proclamarmos o amor de Deus, é anunciar o Evangelho, que é o poder de Deus, pelo qual o Espírito Santo age e transforma a vida das pessoas de palha em árvore, de uma palha seca, sem vida, em árvores plantadas na beira de um riacho. Deus faz essa transformação. Assim como Ele fez na minha vida, fez na sua, Ele quer e Ele pode fazer essa transformação na vida de todas as pessoas. Por isso, o nosso lema, enquanto Igreja Evangélica Luterana do Brasil, Cristo para todos. Porque o desejo de Deus é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e sejam salvos. O desejo de Deus é que esse Evangelho que nos alcançou e que nos resgatou e nos transformou, fazendo que nós deixássemos de ser palhas e fôssemos transformados em árvores plantadas à beira de um riacho, para que esse Evangelho chegue e alcance outras pessoas e as transforme também. E da mesma forma como Deus nos transformou, Ele pode e Ele quer transformar outras pessoas. E para isso Ele deixou os meios da graça, o batismo, a palavra e a Santa Ceia. E quando Ele deu a grande ordem, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, Ele mostra o seu grande desejo de transformar essas pessoas, de resgatá-las e colocá-las conosco na beira do riacho, na beira da fonte da água da vida que é Jesus. Porque esse rio, que simbolicamente aqui é citado também, é na verdade o próprio Jesus que diz que eu sou a água da vida. Quem beber de mim nunca mais terá sede. Portanto, queridos irmãos, que tenhamos um coração agradecido por já termos sido alcançados aí pela graça e a misericórdia de Deus, e que tenhamos também corações dispostos, animados, motivados a nos engajarmos no projeto de Deus e de servirmos na igreja e contribuirmos de todas as formas para que este Evangelho não fique só conosco, para que ele alcance mais e mais pessoas sejam resgatadas e salvas assim como nós fomos. Deus abençoe você, a sua família, um forte abraço. Se o bondoso Deus permitir, nos encontraremos na próxima semana com mais um programa Caminhando Juntos. Forte abraço para você, para sua família, fiquem todos com Deus e tchau, tchau. Para saber mais, entre em nosso site radiocpt.com.br e acompanhe nossa programação. Siga e curta nossos canais no youtube.com/radiocpt, facebook.com/radiodaielb e o nosso podcast no SoundCloud e Spotify. E compartilhe a mensagem de Cristo para todos.